Eu tô com a galera que achou que ele foi sincero, tá? Assim, obviamente que foi uma coletiva que foi criada muita expectativa em cima, porque tinha bastante tempo que o presidente Pedrinho não vinha falar, né, com a imprensa dessa maneira, né, abrindo coletiva. Então, acho que a expectativa criada foi muito alta. Mas, de fato, coisas que o Pedrinho trouxe nessa coletiva, muitas pessoas não sabiam, algumas coisas estão aí nos tópicos, a gente vai destrinchar. Essa primeira em relação ao gato de água e luz, para mim é um absurdo ter esse tipo de falcatrua na sede do seu clube, né? Isso foi no Calabouço, não foi em São Januário. E aí, o que aconteceu diante disso foi que começaram a falar que as contas de luz e de água estavam muito altas, beirando 150 mil de reais. E por que foi isso aconteceu só na gestão do Pedrinho? Então, acho que ele falar sobre isso é uma boa resposta para essa dúvida que já estava gerando mais coisas em relação ao Pedrinho do que mais problemas, né, vamos dizer assim, em relação a essa gestão do Pedrinho. Então, acho que foi uma boa ele ter aberto isso ali para a imprensa e para os torcedores também ficarem a par do que estava acontecendo, que eu acho que, na minha visão, era uma questão bem grave. Que bom que ele conseguiu corrigir isso. Eu vejo sinceridade nas palavras dele, tá? Mas não vejo que. Não, eu não entendo que o problema do Vasco seja o Pedrinho. Muito pelo que eu falei aqui, né, anteriormente, dessa questão da garantia, até o Léo deixou aí nos comentários, da garantia dos bens dele em relação a pagamentos futuros, né? E aí, cara, eu acho que a gente tem que avaliar como um todo essa questão. O problema do Vasco não começa hoje, ou o ano passado na gestão Pedrinho. O problema do Vasco começa 20 anos atrás, sabe? Quando tudo começou a dar errado. Então, foram milhões de gestões erradas. E aí, quando você tem um pingo de esperança, né, que é a 777, que foi a compradora da SAF do Vasco, foi horrível, foi uma coisa tenebrosa. E aí deixa dívidas, o que você tem na sua cabeça como um investimento, como a salvação do seu clube, como aquilo que vai te ajudar e que vai colocar dinheiro para você, na verdade, ele sai e deixa você com dívida. E aí o Pedrinho cita nessa coletiva de hoje que a 777 gastou 300 milhões em contratações, a gente sabe disso, só que só Sim. pagou 100 milhões. Então, 200 milhões que a 777 gastou em contratação ficou para a gestão Pedrinho pagar. Então, a gente vai falar que o problema é só o Pedrinho, vai falar que quando ele reclama e fala, né, da herança maldita da 777, ele está errado? Não. Como é que você, do nada, você já entra num clube que, como eu disse, aquela que era para ser sua salvação te deixa uma dívida de 200 milhões de reais? Então, assim, acho que a gente tem que analisar como um todo, analisar o contexto e analisar o que está sendo feito em relação à venda do mando de campo, que todo mundo reclamou muito quando saiu que o Pedrinho tinha vendido o mando de campo do Vasco, do jogo do Botafogo, do jogo contra o Palmeiras, né? E aí hoje na coletiva ele fala, a gente entrou nos cofres do clube em cada um desses jogos 2 milhões de reais, 4 milhões de reais, e a gente teve que fazer isso para poder complementar a folha, uma das folhas do ano de 2024 e encerrar o ano sem dever salários para os jogadores. Então, E, assim, Otávio, desculpa te cortar. Eu lembro até que quando saíram que o Vasco teria vendido esses mandos, eu não sei até onde está essa informação, que tinham falado que já estava vendido pela 777, o Vasco estava só cumprindo ali. Mas agora, pelo que o Pedrinho falou, parece que foi diferente, né? Não sei se eu estou errado então, nessa informação aqui. Podem me corrigir, por não, favor. tá certo. É porque, assim, foi o jogo contra o Fluminense que a 777 já tinha vendido, Entendi. que era o jogo do Carioca. Esses dois jogos, realmente, como o Pedrinho falou, ele que vendeu por conta dessa questão da folha. Então, assim, realmente tiveram jogos que foi a empresa que vendeu e não foi ele. Mas, assim, se a gente não soubesse disso, se ele não falasse o motivo de ter vendido os jogos, né, os mandos, porque eram mandos de campo do Vasco, a gente já está até hoje criticando sobre essa venda e que o Vasco poderia ter feito pontos dentro de casa nesses jogos, obviamente, né? Então, enfim, graças a Deus, vamos dizer assim, deu tudo certo. E esses pontos não faltaram para o Vasco no ano passado em relação ao rebaixamento, nada do tipo. Mas imagina se isso tivesse acontecido. Imagina se o Vasco tivesse sido rebaixado no ano passado, ou nem conseguido a classificação da Sul-Americana, o caos que não ia ter sido a venda desses dois jogos, principalmente se ele não tivesse falado sobre o motivo de ter vendido, sabe? Então, acho que é muito bom quando o presidente claro, assim, e abriu a coletiva para ser claro com a imprensa e com os torcedores. Eu acho que isso faz muito sentido e é sempre muito positivo esse tipo de conversa aberta, sabe? Então, eu não, assim, não sei até que ponto ele abandonaria, porque eu também consegui ver que o Pedrinho está muito convicto de que o que ele faz está muito certo,
está muito bom e poucas coisas ele falou que precisava melhorar, como no caso das contratações, mas eu vou deixar para a gente falar disso um pouco mais para frente. Então, acho que eu não sei até que ponto essa parte que ele fala que ele sairia se ele tivesse 100% de certeza, né, e que ele sairia do cargo, eu não sei até que ponto isso realmente aconteceria, porque, como eu disse aqui, e repito para concluir, ele falou, ele foi muito claro em dizer e várias vezes o quanto ele e a gestão dele, as pessoas que trabalhando com ele, estavam agindo de maneira correta em prol do Vasco e que estavam fazendo de tudo para ajudar. Sentido porque a gente sabe que futebol é resultado. E, na verdade, quando tem resultado, é aquilo que segura a torcida, é aquilo que a torcida quer ver. Então, se as bolas estivessem entrando, se os resultados estivessem vindo, acredito que o clima estaria diferente e as coisas positivas que vêm sendo feitas pela gestão estariam sendo mais faladas do que obviamente, todo esse caos, esse turbulhão que está sendo criado. Então, assim, em relação a contratações, foi investido no Maxime, né, o meia que não conseguiu, assim, ele entrou em algumas partidas, mas não conseguiu se adaptar, já foi emprestado, não está mais no Vasco. O Lucas Oliveira, que chega nessa temporada, é um zagueiro que já também está ali já para ser negociado, não vai ser utilizado. O Jean Davi agora vai sentar em cima do contrato e a diretoria nada pode ser feito, mas foi um jogador comprado pela diretoria e que até hoje não mostrou que veio, chegou no ano passado. O Lodi Augusto também é outro que ainda não mostrou para o que veio, muito pelo contrário, já teve até polêmicas envolvidas em relação a ele, então acho que muito do que a torcida cobra, principalmente em relação a contratações, ela tem razão, porque eu acho que falta também da diretoria entender e de uma vez por todas encarar isso como realidade, sabe? Olha, a gente realmente errou muito nessas contratações. Óbvio que tiveram alguns acertos, como os que o Vini trouxe, né? Coutinho, Tietê. Eu vou falar até o Lucas Freitas, que eu sou uma hater dele aqui, vamos dizer assim, não acho que ele tem errado bastante, pode melhorar, mas querendo ou não, conseguiu chegar e aí tá levando aí como titular alguns jogos, mas enfim. Então, assim, em sua maioria, e o Nuno Moreira, né, que para mim foi o grande acerto da diretoria, mas em sua maioria, o tanto de dinheiro que foi investido, o Pedrinho até chega a justificar isso também na coletiva, ele diz que foram jogadores comprados, assim, 10 milhões, e aí depois 9 milhões, 16 milhões, 13 milhões, mas não foi tudo um valor desse todo, vamos botar 30 milhões e um jogador só, né? Porque o João Vitor, a gente citou aqui, mas quem comprou foi a 777, não foi na gestão Pedrinho. Então, assim, ele fala que os jogadores foram comprados de uma maneira parcelada. De forma você conseguiria encontrar jogadores mais prontos e que fizessem mais sentido com o que o Vasco precisava para os momentos, né, e precisa até hoje, do que o que foi investido desses jogadores que estão ali realmente só para fazer número e que, na minha visão, não serve nem para preencher o elenco. Para mim, todos eles já deveriam ter sido negociados. O Jean Davi, a gestão realmente está tentando, né? A diretoria está tentando, mas o jogador, pelo que eu estou vendo, ele realmente não vai querer sair, porque recebe um salário bom, então, ao meu ver, ele não vai querer sair. E é isso, cara. Acho que, de fato, assim, as contratações é o ponto-chave e principal, onde gera mais cobranças em relação ao Pedrinho, muito também em relação à expectativa, né? Porque ele é um cara que a gente sabe que entende de futebol, e aí parece que desaprendeu quando a gente olha para o banco do Vasco e vê aqueles jogadores que foram contratados ali, ou para as outras janelas, e vê os jogadores que foram contratados querendo ou não por ele também, porque ele fala na coletiva abertamente que ele se mete, ele usa essas palavras, que ele se mete em todas as áreas, ele confia nas pessoas, mas que ele se mete em todas as áreas, que ele trabalha muito, então se ele se mete em todas as áreas, ele também se mete na área de contratação. Então, passou também pelo crivo dele, e aí será que ele esqueceu o que é futebol? Enfim, é complicado, mas não, eu acho que, no resumo de tudo, vale olhar para esses erros e aí daqui para frente, na próxima janela, porque nessa a gente sabe que não vai ter dinheiro para contratar, como o Fernando Diniz mesmo disse que o Vasco vai arriscar nas contratações e aí tentar melhorar para as próximas, porque as passadas realmente foram bem lamentáveis. Forma de São Januário, teve uma pergunta em relação a isso, e aí o Pedrinho foi muito claro e disse que tem uma proposta, né, de um potencial construtivo, onde a empresa
vai ficar com 100% realmente do estádio, né? Mas a empresa tem até 90 dias para finalizar esse acordo. Já se passaram 30 dias, então agora eles têm Não ia 60 começar esse ano essa reforma? Então, justamente. E aí foi por isso essa pergunta, né? Porque aí acaba que caiu em uma falácia do Pedrinho, tanto no seu projeto de campanha, Sabe que quanto não vai ter ele reforma. entra mesmo, que ele fala que já estava tudo acertado, e ele tinha vendido os naming rights do estádio. Só que faltava assinar, e aí algumas coisas aconteceram, ele falou sobre isso também na coletiva. Algumas coisas aconteceram e acabou que não rolou. E acabou a negociação, então foram procurar uma nova venda, né? Um novo potencial construtivo ali para São Januário. E aí ele fala isso que eu comentei aqui, que a empresa tem até 90 dias para assinar o contrato, já se passaram 30 dias, e ele quer que realmente feche logo com essa empresa, porque já passou tempo demais, né? Enfim, e é muito importante essa reforma do estádio de São Januário para o Vasco tentar, de alguma forma, se atualizar e entrar no século XXI aí no futebol, porque realmente não dá para continuar com o estádio para 20 mil pessoas, você perde renda, né? Enfim, entre milhões de fala de enforcar ele foi num outro momento, né? Ele fala que é num lugar escuro, que não era nem nessa parte do vídeo, é antes de chegar nessa parte aí do vídeo que acontece essas coisas. E aí essa parte vai ficar o dito pelo não dito, porque realmente não tem imagem disso, e ele fala, né, que é o influenciador, ele fala que nesse lugar realmente não tem vídeo. Então não dá pra gente cravar aqui o que aconteceu. Mas o que dá pra gente cravar é que realmente ele foi agredido, as imagens mostram que ele foi coagido também. Porque assim, gente, ele é torcedor, tá? E aí ele sai depois do seu lugar de torcedor e vai participar da coletiva de imprensa com o Fernando Diniz, faz a pergunta, o Fernando Diniz responde, tudo certo. Como que a pessoa, né, independente, tá? Independente, e vai ser coagida dentro de São Januário? Isso aí não é na rua, não, é dentro do estádio. Então, mesmo ele tendo falado essas coisas, né, essas ameaças no Twitter, eu acho que isso um monte de gente faz de cabeça quente, ele assumiu o erro dele também sobre isso, eu acho que não justifica a maneira como um membro da diretoria do Vasco chega para falar com essa pessoa, né? Enfim, com esse torcedor. Então, assim, eu realmente fiquei muito surpresa com isso. O Tangerino depois também, né, o Marcelo, conhecido como Tangerino, ele fala também, foi nas redes sociais dele, no Twitter, ele mesmo colocou esse vídeo como se não tivesse agredindo, como se o Crave não tivesse sido agredido, e ele foi. Então, dá umas declarações em relação a ele, enfim, o Crave já fez boletim na polícia, o Tangerina também, e aí até que isso tudo chega até o Pedrinho, né? Em relação ao Crave lá atrás ter colocado o endereço da casa do Pedrinho, e aí realmente ele perdeu completamente, e no Twitter, exposto o endereço do Pedrinho, e realmente deveria ter sido resolvido de forma realmente assim, judicial. Vamos lá, a gente resolve dessa forma. Para mim, nada justifica um torcedor do Vasco ter sido agredido dentro de São Januário por um membro da diretoria. Essa frase aqui que eu acabei de falar aconteceu. E aí, quantas outras vezes a gente já ouviu falar sobre isso? Eu acho que nunca, não me recordo. Isso é um absurdo. Isso precisa ser dito que é um absurdo, tá? E o Crave cita também que é um ex-membro da Força Jovem, Marcelinho, que estava ali em volta, e ele foi o único que não agrediu, não fez nenhum tipo de agressão contra ele. Então, assim, é muito grave. E aí depois